Bom, tudo bem, vamos para o oitavo vídeo da construção da nossa aplicação. Nesse vídeo a gente vai permitir que o usuário crie uma conta nova, tá? Que o usuário possa registrar sua própria conta no sistema e aí, nesse processo de registro, o sistema envia um e-mail para ele pedindo para ele confirmar o e-mail, ele clica, o e-mail é confirmado. Se ele não fizer essa confirmação, ele fica com o usuário inativo e a gente fica esperando ele fazer a confirmação. Como o token tem duração, a gente tem que dar a opção para ele solicitar um novo e-mail de confirmação. Então, é isso que a gente vai fazer, vamos começar. Então, a gente está com a aplicação aqui do jeito que estava no último vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um formulário para o registro da conta. Tá? Então, a gente tem aqui o formulário para login, o formulário para setar uma senha, para pedir para resetar a senha. A gente vai fazer um novo formulário aqui que eu vou chamar de Registration Form, e ele vai ser um Flask Form. Como ele vai ter a senha, ele vai ser também, ele vai herdar também de valida complexidade da senha, tá? Que é para poder garantir que a senha é uma senha suficientemente complexa para o nosso aplicativo. Então, o primeiro campo no formulário vai ser o nome do usuário, vai ser um string field, nome. Validators, a única validação aqui é que ele precisa ter alguma coisa lá, tá? Então, message é obrigatório formar um e-mail, um nome para cadastro, tá? Beleza. Então, primeiro campo é o nome. O outro é o e-mail, tá? Também vai ser um string field de label e-mail. E os validators vão ser validators, a gente vai ter input required, message, é obrigatório informar um e-mail para cadastro. Obrigatório não, né? Obrigatório formar um e-mail para cadastro. E tem que ser um e-mail válido, né? E tem que ser um e-mail válido. Então, e-mail, message, informe um e-mail válido, mas eu não vou checar a entrega ainda, porque a gente vai estar testando e tal. Então, check. Isso aqui vai ser false. E, além disso, como tem... Bom, não, só isso por enquanto, tá? Então, nome, e-mail, a senha, password, vai ser um password field, em que a gente coloca a senha, e os validators dele são input required, message, é necessário escolher uma senha, tá? E a outra validação vem dessa classe aqui, né? Então, validate password, validate o nome do campo, recebe a senha e aí faz a validação aqui também. Se a senha não tiver com a complexidade adequada, a gente avisa aqui para ele também. E aí tem o password 2, password field, vai ser isso aqui também, né? Só que não é a senha, é confirme a senha. E é necessário repetir a senha, se ele não digitar nada. E também eu tenho que garantir que ela é igual, né? Ela é igual ao campo senha. Se ela não for, a gente avisa que as senhas não são iguais. As senhas não são iguais, tá? E o botão de submit. Submit, ele é um submit field, então eu vou adicionar usuário, tá? Bom, uma outra coisa que eu preciso fazer na validação é eu não posso deixar outro usuário cadastrar por mesmo e-mail, porque o nosso... O que está vendo aqui? Falta
fechar esse outro aqui. Pronto. Eu não posso deixar ele cadastrar uma conta de um e-mail que já exista. Então, a gente tem... Ou a gente cria uma nova classe para isso, tá? Aqui, mesmo esquema, deixa eu dar um outro nome, validate e-mail e colocar a regra para isso, ou a gente coloca essa função direto dentro da classe, tá? Direto dentro da classe. Por quê? Porque eu só vou precisar validar o e-mail aqui, né? Eu não consigo lembrar de outro lugar em que a gente vai precisar ver se o e-mail que está lá já está cadastrado. Só aqui mesmo. O que está sobrando aqui, gente? Ah, aqui tá errado. É assim. Assim e assim. Pronto. Então eu vou criar essa função aqui mesmo, criar esse método aqui mesmo. O nome é validate, o nome do campo, tá? Validate, então vai ser validate e-mail, que é o nome do campo, self, e o e-mail que está sendo validado, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um get by e-mail desse usuário. Se vier um usuário, esse usuário já está cadastrado e eu não posso fazer, né? Então, from source models usuário import user, e eu vou fazer o user igual a user get by e-mail, o dado do e-mail aqui, tá? Se ocorreu, se vier um usuário, então eu vou ter que dar um raise no validation error, dizendo este e-mail já está cadastrado, e eu não posso cadastrar de novo, tá? Pronto, coloquei aqui. Eu poderia ter pego essa função aqui toda do validate password e colocado dentro dos formulários onde eu preciso, mas como eu tenho mais de um formulário, eu acabei colocando como uma classe e a gente faz o formulário herdar essa classe, tá? Como aqui a gente só precisa aqui verificar, eu vou deixar aqui, não vou mexer, tá? Então pronto, a gente tem aqui o nosso... Dá uma reformatada, pronto, a gente tem aqui o nosso formulário de registro adicionado, tá? Próximo passo é fazer a rota, né? Fazer a rota para poder chamar esse formulário. Então, a gente vai vir aqui nos routes, no auth, e vai criar uma nova rota. Então, blueprint, route, quando ele disser register, poderia ser new, vamos chamar de register, para os métodos, né, os métodos aceitos aqui vão ser get, que o usuário vai clicar, e post, porque eu vou submeter os dados, tá? E eu vou definir a função register. Beleza. Se o usuário já tiver logado, if current user is authenticated, se ele já tiver autenticado, não, tá? Então retorna, redireciona ele para o URL for do index, volta para o index. Não, ele não está autenticado. Então, beleza. Então, eu vou criar um formulário, que vai ser um registration form. Registration form. Registration form a gente importa. E eu vou mandar renderizar. Return, render template. Qual template? Um template para um formulário. Então, da mesma forma que eu fiz aquele formulário simples e fino, a gente vai fazer um formulário simples mais largo, porque eu vou precisar, tá? Vai ter vários, agora que eu vou cadastrar produto, vou cadastrar categoria, então vou ter que renderizar um form convencional que não vai mudar nada, vai ser a mesma cara, vai mudar o form que está lá dentro, mas o layout vai ser o mesmo. Então a gente vai criar render simple, tem o slim form, a gente vai fazer o simple form, que tá aqui não é slim, ele é mais larguinho, tá? O title vai ser cadastro de usuário e o form que eu vou passar é o form, tá? Quando esse form for submetido, então if form.validate submit, quando ele for submetido e validado, significa que o usuário está com todos os dados e tal, e não tem erro, então a gente pode criar um novo usuário.
cria um novo usuário. A gente coloca no usuário.nome o nome que veio do formulário, então form, nome, data. A gente coloca no e-mail o form, e-mail, data. A gente coloca na senha usuário.setPassword form, e-mail, password, ou form, e-mail, form, password, data, tá? Que é a senha que veio de lá. A gente vai dizer que o e-mail não está validado. E vamos colocar o usuário ativo. Como é que está o default do usuário? Eu não lembro. Deixa eu ver. Models, usuário ativo. O padrão é falso. Então, esse usuário, a gente vai deixar ele como ativo, mas ele não vai estar com o e-mail validado. E a gente vai testar depois, na hora de logar, se ele está validado o e-mail ou não. Tá? Se o e-mail estiver validado, ele loga, senão a gente mede para ele revalidar o e-mail. Então, o usuário ativo, vamos trocar, vamos botar ele para true aqui. Certo? Então, esse é o que eu preciso. db session add esse usuário, db session commit. A hora que eu faço um commit, esse usuário sai do contexto. Né? Eu precisaria pegar ele de volta, só que eu não sei qual é a chave primária. Então, uma estratégia é eu dizer aqui, olha, session, eu não vou salvar, vou dar só um flush nisso aí, que é constrói a instrução para escrita, porque eu vou ter que gerar a chave primária e eu consigo usar. Tá? Então, ele faz um flush, ele gera a chave e eu mando atualizar aqui esse objeto usuário. Então, agora o usuário vai estar com os outros campos preenchidos com os valores default, tá? Último acesso nulo e por aí vai, tá? O ID mais importante é o ID. O ID vai estar preenchido, que eu já tenho o ID dele, tá? Isso antes de comitar. Por quê? Porque eu vou ter que renderizar uma mensagem de boas-vindas para o usuário, né? Então, render template. Aí eu vou fazer um outro e-mail, alf e-mail confirmation e-mail, tá? Jinja 2. Para quem? Para o usuário. Usuário. Aí eu vou todos os dados dele. E por que mais importante? Porque eu preciso ter esse usuário para gerar o token aqui, tá? Então, usuário cria um token para validate e-mail, tá? E o host da aplicação, que a gente vai precisar colocar lá na URL, o host, Jesus, tá difícil, hein? Domingo, nem o teclado quer funcionar. Host, a gente vai pegar aqui o current app.config.get app base URL, tá? Ele renderiza e aí eu vou enviar o e-mail para o usuário, e-mail de ativação da conta. Então, if not usuário send e-mail. Qual é o subject? Ative a sua conta. Qual é o corpo da mensagem? É esse corpo que eu renderizei aqui. Se não der certo, current app, log, warning. Então, e-mail de ativação para o usuário tal não enviado. E aí aqui eu vou colocar, poderia colocar o e-mail do usuário, mas eu vou colocar o ID do usuário, tá? Usuário.id. Né? Para a gente poder depois, e-mail de ativação para o usuário tal não enviado, tá? De qualquer jeito eu vou dar um commit. Só o e-mail que não foi enviado, né? Ele foi comitado no banco, ele está lá no banco, tá? Então, se ele está comitado no banco, eu vou dar um flash, cadastro efetuado com sucesso. Confirme seu e-mail antes de logar
no sistema. Categoria sucesso. Sucesso! E a gente dá um return, redirect pro auth login, né? URL for. Eita! For auth login, tá? Pronto. Isso aqui é o render para o caso do formulário não ter sido submetido. Se ele for submetido, é isso aqui. Bom, confirmation email, vamos criar esse aqui, tá? Criar esse template. Ele vai ficar aqui e o template de confirmação vai ser caro usuário.nome para validar o seu cadastro. Clique no link abaixo. E aí, qual que é o link? É o host e a URL for. E aí a gente vai precisar de uma rota que eu vou chamar de valida e-mail. E eu passo para ela o token que o usuário tem para validação. Tá? Pronto. Passa isso. Se você não criou uma conta conosco, basta ignorar este e-mail, porque a conta vai ficar lá, mas não vai ficar ativa. Tá? Então, não tem problema. Esse é o template do e-mail. Tá? Esse é o template do e-mail. Falta a gente ter um render simple form aqui. Então, o render simple form, que é esse aqui que a gente vai precisar, vamos criar, tá? Ele vai estender o layout, tá? E ele vai ter um formulário só, tá? Então, aqui no bloco de conteúdo, block content, end block, end block. Aqui eu vou pedir só para o HTML, para o Bootstrap renderizar o form. Então, render form, mesma coisa lá do simples, só que sem aqueles ajustes laterais, né? Então eu preciso aqui, from Bootstrap 5 barra form, import render form. Render form, qual form? O form que eu passei, tá? Button styles, o button style dele, né? Vai ser um botão primário, primary, e deixo validar local, vou deixar validar local, aí esse eu vou deixar validar local. Pronto, só isso. Por isso que ele é um simple form, ele não tem muito o que fazer, tá? Ele vai renderizar esse formulário. Bom, quando o usuário clicar no link, ele vai precisar validar o e-mail, tá? Então registra. Quando ele clicar no link que foi para lá para ativação, a gente tem que processar isso. Então bp route, a rota que a gente definiu foi a valida e-mail e ela espera um token, tá? E ela é só get, então não precisa se preocupar. Def valida e-mail, o token. Qual que eu vou fazer? Mesma coisa que a gente fez para validar o usuário, né? Para validar a troca de senha. Eu vou ver se o current user is authenticated, é porque ele já está autenticado, eu não preciso validar ele. Então, retorna redirect URL for index. Não, o usuário não está autenticado. Então, bora ver o que é esse token que apareceu aí. Então, usuário action, a gente vai fazer o quê? A gente vai pedir lá para a nossa classe validar, verificar um token. Qual token? Esse aqui. Ele vai me trazer qual é a ação e ele vai me trazer qual é o usuário que tem o dono desse token. E aí, mesma coisa, se eu tiver um usuário e esse usuário
o e-mail validado dele for falso. Tá? Então, se voltou um usuário que ainda não tem e-mail validado e a ação é validate e-mail, porque foi a ação que a gente mandou gerar o token aqui, e a ação é validate e-mail, ou seja, se tudo isso for verdade, então a gente vai dizer que o usuário e-mail validado é true, o usuário está com um e-mail validado, usuário.data data validação do e-mail vai ser a data atual, timestamp. Esse timestamp a gente vai importar, né? Então, from source modules, from source utils, import timestamp. Tá? Data validação. E vamos só conferir uma coisa, porque eu não tenho certeza se a gente colocou essa propriedade, né? Modos usuário. Modos usuário. Data validação de e-mail está aqui. Data validação de e-mail, a gente colocou sim. Tá? Volta aqui, data validação e-mail, tá aqui. Eu coloco o timestamp e só, né? Digo que o e-mail está validado e agora o cara vai poder logar. A gente vai precisar verificar isso. Então, vou dar um flash e vou avisar. E-mail, usuário.email, validado. Categoria, sucesso. Sucesso. Pronto. DB Session Commit para salvar essas mudanças e retorna redirecionando esse usuário para o URL for auth login. Pronto. Tá? Se não for isso, se esse token não voltar um usuário de e-mail desvalidado com a ação validate token, esse token está inválido. Então, flash token inválido, categoria warning, e retorna redirecionando esse usuário. Vou botar ele para o auth login. Auth login de novo. Pronto. Tá? Então a gente tem aqui tudo isso. Agora a gente precisa incluir aqui na rota de login, aqui no login, ó, o usuário. A gente estava fazendo, pega o usuário, se o usuário tiver com a senha errada, não. Se o usuário não tiver ativo, a gente bloqueia. Mas antes de logar o usuário, eu preciso ver se ele está com o e-mail validado, né? Então, if not usuário e-mail validado, esse e-mail precisa ser validado, tá? Então, eu vou ter que avisar o usuário que ele não validou o e-mail. Então, flash e-mail não validado. Não validado. E aí a categoria é um warning. E eu vou dar um return redirect URL for auth login para ele tentar logar de novo. O problema é que se ele não confirmou o e-mail, pode ser que esse e-mail de ativação esteja expirado. Então, a gente vai precisar avisar para ele aqui, né, que o e-mail não está validado e perguntar se precisa de um novo e-mail de validação, né, um e-mail para autorização. A gente pode mandar isso aqui no flash, né, e-mail não validado. E-mail ainda não confirmado, né, não confirmado. Ainda não confirmado. E aí eu posso dizer o seguinte, precisa de um novo e-mail de ativação, de confirmação, né? Confirmação. Se precisar de um novo e-mail, a gente vai fazer ele clicar aqui, tá? Para clicar aqui, eu vou botar um link nessa mensagem. Só que como isso aqui é um link, o Flash, essa função Flash, ela não me deixa passar HTML, só texto. Então eu vou precisar dizer que é um HTML, isso aqui é um OK, né? É um código que pode ir, que não tem problema. Então eu preciso dizer que isso aqui é um markup. Tá? Isso aqui tudo é um código com marcação. E esse markup vem
do markup safe, tá? Que é uma das classes que o Flask instala, um dos pacotes que o Flask instala em acessório, tá? E aí eu posso pedir aqui, né? E-mail ainda não confirmado. Precisa de um novo e-mail de confirmação? E aí aqui, esse novo e-mail, a gente vai colocar como href alguma coisa, né? E fecha aqui, tá? O que é esse alguma coisa? Vamos lá. A gente vai ter que criar uma nova rota, tá? A gente vai ter que colocar uma nova rota aqui para isso, tá? E-mail não confirmado. Como eu vou precisar de aspas duplas lá dentro, então eu vou escapar essa aspa dupla aqui, escapar essa aspa dupla para poder colocar aqui o URL for, né? Então aqui o que é que eu vou trocar? Eu vou colocar uma URL for, uma rota que eu vou chamar de alf revalida e-mail, revalida e-mail, passando o e-mail, o usuário, o ID do usuário, tá? Então, user ID é igual ao usuário.id, que é o ID do usuário que precisa revalidar esse e-mail, tá? Aí eu fecho aqui, né? E pronto. Então, e-mail não confirmado. Precisa de um novo e-mail de validação. Novo e-mail de validação. Pronto. E a categoria é warning. Tá? Porque ele é da... posso colocar emendado aqui mesmo. Pronto. Tá? Então é isso. Se ele clicar nesse link, a gente vai fazer essa rota. Aí eu vou pegar esse user ID e vou gerar um novo e-mail de confirmação, igual aquele que a gente fez. Tá? Com mais 10 minutos para ele validar o e-mail. Tá? Mas aqui não muda, ele não vai logar, ele vai voltar para a tela de login. Tá? Então vamos adicionar essa nova rota aqui. Tá? Blueprint, route, e rota vai ser uma roda de revalida, que foi o nome que eu dei lá, né? Revalida e-mail. E eu preciso passar o user ID. E o usuário passou lá. Né? Então aqui eu passei esse user ID para cá. E isso aqui é um UID. Tá? Pronto. Então aqui def revalida e-mail para esse usuário aqui. Esse usuário, ele está no formato. Tá? Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar o usuário. Então o usuário é igual a user.getById, esse user ID. Se vier um usuário, beleza. Né? Então, se vier um usuário, a gente vai simplesmente renderizar renderizar o template, fazer um novo template, tá? Se não tiver o usuário, tá? Se não tiver o usuário, a gente vai redirecionar ele para algum lugar, ou seja, um clique que, sei lá, vai para algum lugar, tá? Então, a gente pode mandar ele direto para o index, né? Return, redirect, URL for index. Tá? Mas se tiver um usuário, o que a gente vai fazer? Vai renderizar um body render template. Que template? A gente poderia até usar o mesmo template que a gente usou anterior, mas eu vou colocar um outro aqui de confirmation, vou chamar de reconfirmation, tá? E-mail de reconfirmação, para a gente poder mudar um pouquinho o texto. O user é o usuário que a gente acabou de pegar. O token vai ser um token create para validate e-mail, a mesma capability, né, mesmo claim. No host, que está lá no current app.config get app base URL. Tá?
Beleza. Aí eu vou enviar, né? If not usuário send e-mail. Qual e-mail? Qual é o subject? O subject é revalide o seu e-mail. Qual é o corpo da mensagem? É esse aqui que eu renderizei. Tá? Se não der certo, a gente vai logar aqui um warning para o administrador, dizendo que o e-mail de revalidação do usuário não foi enviado. Tá? Warning e-mail de revalidação para o usuário não foi enviado. Para qual usuário? Aí eu vou colocar aqui o ID do usuário também, tá? Usuário.id. E-mail de revalidação para o usuário não foi enviado. Se não, se a mensagem for enviada direitinho, eu vou dar um flash para o usuário, avisando mensagem para para validação do e-mail enviado. Category info. Então, info para o usuário. E eu redireciono ele para o index, ou para o auth login. Ou para onde ele ia, né? A gente pode fazer aquele mesmo esquema da next page. A gente pode fazer aqui next page, para onde ele estava indo. Vê lá para mim do request.args.get next, para onde ele estava indo, né? Se não tiver esse next page ou URL split da next page, ou seja, ele está indo para o endereço absoluto e não para o endereço relativo, a gente bota o next page como sendo index, tá? URL for index. Se não, ele redireciona para next page. Tá? Pode fazer aquele mesmo esquema. Tá? Então, beleza. Falta a gente fazer o reconfirmation e-mail. Então, create esse template aqui de reconfirmation. A gente vai fazer aqui simplesmente um caro user nome. Foi user que a gente passou? Foi, né? Foi user que a gente passou. Ele está reclamando de alguma coisa aqui. Dois pontos. Tá? Caro usuário, para reconfirmar o seu e-mail, clique no link abaixo. Host, URL for, auth, revalida e-mail, que não é para revalida, é por valida, né? Por valida. Validate e-mail, passando o token que você recebeu, tá? Beleza. Se você não criou uma conta conosco ou não solicitou a revalidação do cadastro, basta ignorar este e-mail. Pronto. Tá? Então a gente já tem e-mail de reconfirmação. Vamos lá ver o que a gente fez. Vamos dar uma olhada aqui no commit. Então a gente começou com o form, acrescentou o form para validar para criar uma nova conta, com a validação de que o e-mail não pode existir. A gente criou as rotas, primeiro para revalidar o e-mail. Porque eu joguei aqui para baixo. Registrar. Então a gente cria um formulário de registro, lê os dados que vieram do formulário, adiciona e gera uma mensagem aqui para o usuário ativar a conta, tá? E manda para ele. Enquanto isso, ele fica bloqueado, tá? Ele fica com o e-mail validado aqui como falso. Ele não vai conseguir logar. Para ele logar, a
A gente vai aqui no login, o e-mail tem que estar validado. Senão, ele vai pedir um e-mail para revalidar esse e-mail. Para validar o e-mail, a gente vai, na hora que chegar o acesso lá pelo token, a gente pega o usuário do token, né? Desculpa. Isso aqui é da revalidação, desculpa. Aqui a gente vai para confirmar isso, para confirmation e-mail, né? Ele clica no confirmation e-mail, vai vir aqui no validate, no valida e-mail, tá? O validar e-mail vai pegar o token, vai tirar quem é o usuário e qual é a ação. Se eu tiver um usuário que não tem e-mail validado e que está com a ação de validar, eu valido, coloco a data, aviso que está ok, dou commit e volto para a tela de login. Senão o token é inválido. Se o cara não validou o login e ele precisar revalidar, precisar autorizar o e-mail que ele não autorizou na hora, a gente faz ele clicar nesse link, que vai gerar uma revalidação de e-mail para ele não precisa fazer nada, a gente só fluxo interno e redireciona ele para onde ele estava. Tá? E aí ele vai ter o link para fazer o cadastro. Certo? Vamos tentar? Coragem. Aqui é features. Criação de nova conta de usuário. Corrigimos alguma coisa? Não que eu lembre. Então vamos lá. Fecha aqui. Fecha. E vamos rodar. Tá? Então beleza, rodou a aplicação. Nossa aplicaçãozinha está aqui. Faltou uma coisa importante, né? A hora que eu venho no login, eu tenho que criar uma conta e eu não fiz a mudança na barra de navegação. Eu fechei aqui a janela. Maledeto, era uma janela anônima. Anônima não, era uma janela de usuário. Peraí que eu vou abrir de novo. Pronto, abri. Então bora lá. 37.0, 0.1, 2.5 mil. Tá? Então a gente ainda precisa ter aqui a opção para criar a conta que a gente não fez. Então vamos lá. A gente vai ter que vir aqui no nosso projeto. Nos templates, no menu. Tá? Aqui era a opção de criar uma conta. Então, criar uma conta, a gente vai mandar ele para a URL for auth register. Para ele registrar e criar uma conta. Essa mesma coisa a gente vai colocar na tela de login. Então, quando a gente for no layout, cadê o template de login, aqui onde tem crie uma conta, a gente vai trocar pelo auth. Eu preciso botar dentro do render aqui, né? Tá, então renderiza agora aqui direitinho. Tá, vamos voltar aqui, então vamos dar um reload. Acesso ao sistema, tá aqui criar a conta, ele veio para cá, e se eu for no login, criar uma conta também veio para cá, tá? Então vamos colocar um nome, Zé das Couves. Ele quer registrar com o e-mail user@user.com.br. Senha 123, 123. Adicionar o usuário, esse e-mail já está cadastrado. Ele não pode. Mas ele pode ser o user2@user.com.br. A gente define uma senha, 123, 123. Ele vai reclamar, 456, 456. Precisa ter só entre 6 e 12. Adicionar o usuário. Eita ferro. O usuário não está definido. Change exceptions. Espera lá. É no render template confirmation. Vamos ver. Na hora em que eu venho aqui na rota, ele fez o registro. Aqui a gente está passando o usuário, usuário, confirmation e-mail, é porque não é usuário, né? É usernome, tá? Bom, ele deu um pau antes de comitar, então esse usuário não está cadastrado, tá? Não está cadastrado. Eu posso dar um reload aqui, ele vai. Então aqui, ó, cadastro efetuado com sucesso, confirme seu e-mail antes de logar no sistema.
Se a gente tentar usar ele aqui, user2@user.com.br, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai dizer que o e-mail não está confirmado. Precisa de um novo e-mail de confirmação? Se eu clicar aqui, ele vai mandar revalidar o e-mail. Mas vamos ver aqui embaixo primeiro, no nosso log. Quando a gente mandou, ele recebeu esse e-mail aqui, para validar o seu cadastro, clique no link abaixo. Então, se a gente clicar aqui, o e-mail está validado. Se a gente tentar logar agora aqui, user2@user.com.br, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai logar, tá? User2 está aqui. Vamos invalidar esse e-mail dele, tá? Então vamos ver aqui na tabela de usuários mesmo. A gente vai pegar o Zé das Couves e dizer que ele está sem e-mail validado. Vou botar ali como false. Tá? Como ele já está logado, não vai acontecer nada aqui com ele, tá? Ele não vai ser deslogado. Talvez seja porque eu dei um stop aqui na aplicação, né? Vamos lá. Então ele poderia, a princípio, navegar por aqui, fazer o que ele quisesse, ou até logout. Pronto, encerrou. Se ele tentar logar de novo, user2@user.com.br, agora ele vai estar com o e-mail não confirmado, então eu preciso de um novo e-mail de confirmação. Vou clicar aqui, valida. O nome da função é valida. Então, novamente, um erro aqui de digitação meu. Nesse reconfirmation, não é validate, é valida e-mail. Tá? Beleza, vou dar um reload aqui, não tem problema. E aí ele fez isso aqui, ó, mensagem para validação do e-mail enviada. Né? Então ele pediu para enviar e enviou. Se eu vier aqui, foi essa mensagem que foi enviada para ele. Para confirmar o seu e-mail, clique aqui. Se eu clicar aqui, o user está validado, ele pode logar agora. Tá? Então a gente fez a função para registrar uma nova conta no sistema. Tá? Tem a opção já de esqueceu a senha. Então se o user 2, vamos tentar o user 3, redefinir a senha. Se houver uma conta, você receberá as instruções. Não tem a conta, né? A gente inclusive recebeu aqui, ó, pedido de reset para senha de usuário inexistente. Mas se for para o user 2, @user.com.br, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o usuário está logado, beleza, a gente fez login. Ah, mas não era para login, não era para reset. Desculpa. Dá logout aqui, acessar no sistema, aqui, esqueceu a senha. user2@user.com.br. E aí vai um link para confirmação, para mudança da senha. Se eu não mudar a senha, se eu não clicar no link, a senha continua como está. Tá? Eu posso continuar usando aqui, ó, user2@user.com.br, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque está validado, só para mudar a senha. Agora, se eu vier aqui e mudar a senha, ele não vai deixar. Né? Por quê? Reset password. Ah, porque o usuário está logado. Então, se o usuário está logado, ele não pode mudar a senha. Foi o que aconteceu. A gente tinha configurado desse jeito. Mas se eu deslogar e mandar aqui, agora eu vou escolher uma nova senha para o usuário. Tá? Então, a nova senha para ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadastrar uma nova senha. O usuário está cadastrado. user2@user.com.br. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. O user está logado. Certo? Então a gente tem a confirmação de e-mail feita e o cadastramento do usuário. A gente fez as duas coisas de uma vez só nesse vídeo. Tá? Próximo vídeo, a gente vai fazer o perfil do usuário, a tela de perfil do usuário, que é essa aqui, né, que vai aparecer o avatar dele, ele vai poder mudar o nome, um link para mudar a senha, e a gente vai implementar a autenticação, o segundo fator de autenticação. Tá? Aquele código que muda toda vez que o cara vai logar, a gente vai acrescentar essa funcionalidade aqui. Tá?
E aí depois, só depois a gente vai cuidar de gerenciamento de usuário, né? Porque aí envolve os papéis que a gente vai fazer para depois. Então a gente vai ter, com esse último passo, toda a parte de login pronta, e aí a gente vai poder começar a cadastrar produto, cadastrar categoria, e depois a gente vai limitar isso via papel. Então, alguns vão poder cadastrar, outros não vão poder cadastrar. E aí esse gerenciamento de usuário aí vai fazer sentido para a gente. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo.